O livro do Êxodo é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento da Bíblia e narra a história do povo hebreu e sua fuga do Egito liderada por Moisés. Aqui nesse canal, vamos aprender juntos a cuidar bem do nosso valioso tesouro, que é a nossa saúde e bem-estar. Aprender importantes lições sobre a importância da liberdade, da justiça e da fé em Deus. A passagem do Êxodo mais conhecida é a do episódio em que Moisés, após receber a revelação divina, conduz o povo hebreu para fora do Egito, onde estavam escravizados há mais de 400 anos. Durante a jornada, Moisés enfrenta uma série de desafios, como as pragas enviadas por Deus ao Egito e a travessia do Mar Vermelho. O livro do Êxodo também apresenta uma série de leis e mandamentos que Deus revelou ao povo hebreu, incluindo os 10 mandamentos, que são considerados a base da ética judaico-cristã. Além disso, o livro do Êxodo tem um grande significado simbólico e espiritual, representando a libertação da escravidão e a jornada em busca da terra prometida. Essa história é vista como um exemplo de fé, coragem e perseverança, e tem inspirado muitas pessoas ao longo dos séculos. Ao estudar a passagem do Êxodo, podemos aprender importantes lições sobre a importância da liberdade, da justiça e da fé em Deus. Podemos também refletir sobre o poder da perseverança, mesmo diante de grandes desafios, e a importância de seguir um propósito maior. Essa história é relevante até os dias de hoje, e sua mensagem pode ser aplicada em diferentes aspectos da vida, seja na busca por liberdade pessoal, seja na luta por justiça social e na jornada espiritual em busca de significado e propósito. Portanto, a história do Êxodo é um verdadeiro tesouro da sabedoria e inspiração, que vale a pena ser explorada e compartilhada. Espero que este texto possa te ajudar a criar um vídeo rico e interessante sobre esse tema tão relevante e significativo. Além das lições mencionadas anteriormente, a passagem do Êxodo também tem um forte apelo humanitário. A história dos hebreus escravizados no Egito é um lembrete da crueldade da escravidão e da importância da luta por liberdade e direitos humanos. A história também destaca o papel dos líderes na condução de mudanças significativas. Moisés, com sua coragem e liderança, guiou os hebreus para fora do Egito e rumo à terra prometida. Ele inspirou seu povo e mostrou a importância de ter um líder forte e corajoso na busca por um futuro melhor. Além disso, a passagem do Êxodo também nos mostra o poder da fé em Deus. Moisés acreditava na revelação divina e confiava que Deus o guiaria no caminho certo. Essa fé o ajudou a superar os desafios da jornada e a manter sua determinação e perseverança. Ao analisarmos a história do Êxodo sob uma perspectiva mais ampla, podemos ver como a luta por liberdade e justiça é um tema recorrente na história da humanidade. A história dos hebreus é uma das muitas histórias de luta por liberdade e direitos humanos, e pode nos inspirar a continuar lutando por um mundo mais justo e igualitário. Por fim, a passagem do Êxodo é uma fonte rica de inspiração e reflexão. Ela nos convida a refletir sobre nossos próprios desafios e jornadas, e a buscar inspiração nas histórias de coragem e perseverança que nos cercam. Espero que este texto tenha sido útil para você na criação do seu vídeo e que ele possa inspirar e educar muitas outras pessoas ao redor do mundo. O livro do Êxodo é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento da Bíblia e narra a história do povo hebreu e sua fuga do Egito liderada por Moisés. Essa história é tão rica e significativa que ao estudá-la podemos aprender importantes lições sobre a importância da liberdade, da justiça e da fé em Deus. Além disso, podemos refletir sobre o poder da perseverança, mesmo diante de grandes desafios, e a importância de seguir um propósito maior. A passagem do Êxodo é marcada por uma série de acontecimentos significativos que moldaram a história do povo hebreu. A narrativa começa com a chegada de José, filho de Jacó, ao Egito. José foi vendido como escravo por seus irmãos, mas acabou se tornando um conselheiro do faraó e ajudando o Egito a se preparar para uma grande crise. Com o tempo, os hebreus se multiplicaram no Egito e foram submetidos à escravidão pelos faraós subsequentes. A situação dos hebreus no Egito era terrível, e eles clamavam por libertação. Foi nesse contexto que Moisés, um hebreu criado na casa do faraó, recebeu a revelação divina e se tornou o líder do povo hebreu.
Moisés inicialmente tentou persuadir o faraó a libertar os hebreus, mas ele se recusou, o que levou a uma série de pragas enviadas por Deus ao Egito. Finalmente, o faraó concordou em libertar os hebreus, mas mudou de ideia novamente quando percebeu que isso prejudicaria a economia egípcia. Foi então que Deus enviou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que finalmente forçou o faraó a permitir que os hebreus deixassem o Egito. Moisés liderou os hebreus em uma jornada rumo à terra prometida, mas enfrentou uma série de desafios pelo caminho, como a travessia do Mar Vermelho e a escassez de alimentos e água. Durante a jornada, Deus revelou a Moisés uma série de leis e mandamentos que os hebreus deveriam seguir. Essas leis, que incluíam os 10 mandamentos, foram a base da ética judaico-cristã e serviram como um guia moral para o povo hebreu. Ao estudar a passagem do Êxodo, podemos aprender importantes lições sobre a importância da liberdade. Os hebreus foram escravizados no Egito por mais de 400 anos, e a luta pela liberdade era uma questão central em suas vidas. A história do Êxodo nos lembra que a liberdade é um direito humano fundamental e que devemos lutar por ela, mesmo diante de grandes desafios. Além disso, a passagem do Êxodo nos ensina sobre a importância da justiça. Os hebreus eram submetidos a uma injustiça terrível no Egito, e a luta por justiça era uma parte essencial de sua luta por liberdade. As pragas enviadas por Deus foram uma demonstração do seu poder e uma forma de convencer o faraó a libertar os hebreus. Essas pragas incluíram a transformação da água do rio em sangue, a infestação de rãs, piolhos e moscas, a morte dos animais, as feridas nos egípcios, a chuva de pedras e, finalmente, a morte dos primogênitos. Após a 10ª praga, o faraó finalmente concordou em libertar os hebreus, mas mudou de ideia quando percebeu que isso prejudicaria a economia egípcia. Foi então que Deus enviou a morte dos primogênitos, que afetou todas as casas do Egito, incluindo a do faraó. Essa foi a gota d'água que fez com que o faraó permitisse que os hebreus deixassem o Egito. A saída dos hebreus do Egito ficou conhecida como Êxodo, que significa saída. Moisés liderou os hebreus em sua jornada rumo à terra prometida, mas eles enfrentaram uma série de desafios pelo caminho. Um dos maiores desafios foi a travessia do Mar Vermelho, onde Deus abriu o caminho para que os hebreus passassem até enxuto e depois fechou as águas para afogar os egípcios que os perseguiam. Durante a jornada pelo deserto, os hebreus enfrentaram escassez de alimentos e água, o que levou a reclamações e desânimo entre o povo. Moisés intercedeu junto a Deus e milagrosamente água e alimento foram providenciados. No entanto, a jornada foi longa e difícil, e muitos hebreus desistiram e voltaram para o Egito. Ao estudar a passagem do Êxodo, podemos aprender sobre o poder da fé em Deus. Moisés acreditava na promessa divina de que Deus libertaria os hebreus do Egito e os levaria para uma terra prometida, apesar das dificuldades e obstáculos. Essa fé o guiou e inspirou o povo hebreu a continuar a jornada mesmo diante de grandes desafios. Além disso, a passagem do Êxodo nos ensina sobre a importância de seguir um propósito maior. Os hebreus tinham um propósito claro em mente: sair da escravidão e alcançar a terra prometida. Esse propósito deu-lhes a força e a motivação necessárias para superar as dificuldades e seguir em frente, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Em resumo, a passagem do Êxodo é uma história de libertação e redenção. Ela nos lembra que a luta por liberdade e justiça é uma parte essencial da jornada humana e que devemos sempre lutar por nossos direitos, mesmo diante de grandes desafios. A história também nos ensina sobre a importância da fé em Deus e da perseverança diante de dificuldades, e nos lembra que seguir um propósito maior pode nos dar a força e a motivação necessárias para superar qualquer obstáculo. Aqui nesse canal, vamos aprender juntos a cuidar bem do nosso valioso tesouro, que é a nossa saúde e bem-estar. Compartilhe com seus amigos, familiares e colegas para ficar bem informado e cuidar bem da nossa saúde. Deixe seu like e inscrito no canal.